paciente, às vezes, ele consulta com o cardiologista, ele teve uma intercorrência, foi para o hospital, ficou internado. Ele sai do hospital com uma prescrição e, às vezes, ele continua usando o que o cardiologista já tinha passado para ele. Então, na farmácia, a gente tem a oportunidade de fazer a reconciliação, entrar em contato com os prescritores desse paciente. Está chegando o Dia Internacional do Profissional de Saúde mais acessível da população. Sim, estou falando do Dia Internacional do Farmacêutico. E para isso, nós temos aqui uma convidada super especial. Eu estou aqui com a Lorena Bahia. Obrigada, Lorena, pela sua presença. Oi, Rafaela, eu que agradeço essa oportunidade. Para nós, farmacêuticos, é um presente estar aqui no Iconic Cast, falando um pouco da nossa profissão, do nosso servir à sociedade. Então, muito obrigada por essa oportunidade de comemorar o Dia do Farmacêutico falando da nossa profissão. Bacana. Gente, para quem não sabe, a Lorena Bahia, ela é a presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui do estado de Goiás. Então, é uma agenda que ela disponibilizou e eu tenho certeza que vai ser muito bom. Então, vamos começar. E, Lorena, para a gente iniciar esse assunto, eu falei dessa acessibilidade, né, que a população tem em relação ao farmacêutico. Eu queria saber sobre qual o papel do farmacêutico que você enxerga para a sociedade, né? Obrigada mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E eu também quero começar a minha fala parabenizando os meus quase 15 mil colegas que estão aí nos seus postos de trabalho, com certeza fazendo a diferença na vida de um paciente. Então, o farmacêutico, ele é hoje o profissional mais acessível à população. Ninguém precisa de marcar um horário para chegar na farmácia e conversar com o farmacêutico, tirar suas dúvidas, esclarecer sobre o uso de medicamentos, sobre o armazenamento de medicamentos, sobre a interação entre os medicamentos. Então, esse profissional ele está presente em todas as farmácias durante todo o horário de funcionamento. Mas mais que estar nas farmácias, que hoje é o principal campo de atuação do farmacêutico, hoje em torno de 74% dos nossos colegas estão em farmácias. O farmacêutico também se faz presente em outras áreas de atuação. São mais de 135 áreas de atuação. Então, nós temos farmacêuticos nas análises clínicas, nos hospitais, nas unidades de saúde pública, em todo o processo da cadeia de medicamentos, desde o desenvolvimento da pesquisa, até mesmo na indústria de medicamentos, alimentos, saneantes. Ele se faz presente também nas distribuidoras, nas transportadoras de medicamentos. Para quê? Para garantir que aquele produto que vai chegar até o consumidor final, ele chegue com as mesmas garantias da parte técnica. Então, que ele seja bem acondicionado, bem transportado, que ele não sofra interferências de temperaturas bruscas, nem para mais, nem para menos, mas que ele seja preservado. Então, o farmacêutico ele está presente em vários processos. Além disso, nós temos farmacêuticos participando de atividades que são multiprofissionais. Então, o farmacêutico também atua na estética, atua nas práticas integrativas e complementares de saúde, atua na perícia técnico-científica, atua na perícia judicial, atua na auditoria. Então, tem uma série de oportunidades que o farmacêutico se faz presente e soma o seu saber aos saberes da equipe multiprofissional de saúde, contribuindo para melhores resultados terapêuticos, uma melhor qualidade de vida e melhora na situação de saúde da população. Então, para você que achar que o farmacêutico só ficava lá no balcão da farmácia, meu amigo, você está redondamente enganado. São várias áreas de atuação e esses dias eu tive, esses meses atrás, tive o prazer de conhecer uma área da farmácia que eu não conhecia, que é essa parte mais molecular, que é o pessoal do Proton Action também, que é um projeto bacana, que eles falam sobre essa parte química e laboratório. É só isso, né? É só isso tudo, né? Só isso tudo. É o pessoal da pesquisa, que trabalha com a biologia molecular. Com a genética. Então, é um importante campo de atuação, principalmente quando eu penso em desenvolvimento de novos fármacos, novas terapias.
Então, é uma área que está em franca expansão e o farmacêutico é um dos profissionais que atua na área. E é interessante que você falou tantas áreas de atuação, mas a farmácia também tem conquistado outras novas áreas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você mencionou sobre a parte estética, e aí acho que vem uma pergunta aí que muitas pessoas têm, né? O farmacêutico, ele pode atuar na parte estética, né? Sim. E a pergunta é, são todos os farmacêuticos que podem ou tem algum requisito próprio para poder ter essa atuação? Rafa, excelente pergunta. Muita gente tem dúvida. Todos os farmacêuticos podem atuar na estética? Não. O farmacêutico, para ele atuar na saúde estética, ele tem que ter concluído a graduação em farmácia e aí ter feito, além da graduação, como farmacêutico, ele ser inscrito no conselho, ele tem que cursar uma pós-graduação em saúde estética em uma instituição de ensino superior que seja reconhecida pelo MEC. Terminou essa pós-graduação, ele precisa apostilar o seu diploma, fazer o registro profissional da sua especialidade no Conselho Regional de Farmácia da sua jurisdição. Então, ele leva a carteira marrom dele junto com o diploma de pós-graduação para aí sim ele se tornar um especialista em saúde estética e poder atuar na área da estética. São todos os procedimentos que o farmacêutico pode fazer na saúde estética? Não. Então, o farmacêutico ele trabalha com procedimentos invasivos não cirúrgicos. Então, o farmacêutico ele pode aplicar a toxina botulínica, fazer o microagulhamento, fazer diversas atividades dentro da saúde estética, desde que ele esteja habilitado para isso. Então, aqui no nosso estado, nós temos uma lista que a gente deixa disponível no site do CRF de Goiás, onde a sociedade pode consultar se aquele profissional está habilitado ou não para atuar na estética. Isso traz o quê? Segurança para o paciente e para o próprio profissional. Porque para ele atuar nessa área, ele tem que ter um conhecimento diferenciado, ele tem que ser especialista e ele tem que cumprir com as resoluções do Conselho Federal de Farmácia. É tão interessante isso que você falou, das exigências que precisam, né? E às vezes a população geral, que às vezes está nos assistindo, fala assim, ok, eu quero fazer com esse farmacêutico, eu já acompanho o resultado deles normalmente no Instagram, né? E eu quero saber se ele realmente tem essa capacitação, se ele está legalmente apto para fazer esse procedimento. Então, assim, para a população geral, que às vezes não vai lá no conselho, não vai atrás, assim, tem que ter alguma norma na rede social deles, por exemplo, o número do conselho, mais o número da especialização, que na medicina é o RQE, né? Sim, na medicina é o RQE. O Conselho de Farmácia ele não trabalha com o RQE, mas ele faz o registro da especialidade. Então, tendo acesso a essa lista que está disponível no site do Conselho Regional de Farmácia, a população ela vai saber se aquele profissional está habilitado ou não. Quem diz se o profissional é habilitado é o Conselho de Classe, que tem a função não só de normatizar, de regulamentar a atuação, mas também de fiscalizar o exercício profissional. Então, esses profissionais, além deles serem inscritos no conselho, eles passam também por fiscalizações de forma continuada. Então, o conselho ele verifica se aquele profissional ele está cumprindo ou não com as normativas, não só da profissão, mas normativas também do ponto de vista sanitário. Então, existe a legislação paralela, que é a legislação sanitária, que o estabelecimento onde esse profissional atua, ele deverá cumprir. Não cumprindo os normativos sanitários, as normativas voltadas para a profissão, esse profissional ele também responde a um processo dentro do conselho. Interessante. Então, aqui a gente já começou a entrar um pouquinho nas áreas de atuação do conselho, né? Então, quais são essas áreas do conselho, né? Porque, às vezes, a gente olha assim, não, tem um conselho de odonto, de farmácia, disso, aquilo. Qual é a função dele, assim, na prática?
A função principal de um conselho de classe é a fiscalização do exercício profissional. O conselho, a razão dele existir é defender a sociedade dos maus profissionais. Mas mais que fiscalizar o exercício profissional, o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás, ele trabalha num tripé, porque a gente acredita que um profissional, para exercer a sua profissão com segurança, com ética, com respeito às normativas, a primeira coisa que ele precisa é de ser qualificado. Então, a gente tem um braço muito forte da qualificação para o bom exercício profissional. Então, o conselho, para você ter uma ideia, Rafa, ele tem uma série de cursos de oportunidades de qualificação profissional nas diversas áreas. Então, esse é um braço do Conselho da Educação. A nossa fiscalização, antes de tudo, ela é orientativa também. Então, quando os nossos fiscais vão até um estabelecimento comercial ou alguma unidade de saúde pública, o fiscal ele leva orientações para o exercício profissional pleno. Então, saiu uma legislação nova, o fiscal está lá para orientar esse colega para que ele cumpra com os seus deveres enquanto um profissional de saúde. E um outro braço do conselho, além da fiscalização, é a aplicação da penalidade sobre aqueles profissionais que, de alguma forma, infringiram alguma legislação, infringiram o Código de Ética da profissão farmacêutica. Então, todo profissional que é denunciado ao conselho, e essa denúncia ela chega através da sociedade, ela chega também através de outros órgãos de fiscalização, como as vigilâncias sanitárias, é aberto um processo ético disciplinar. Esse colega ele tem direito à sua defesa, né, ao amplo contraditório que a gente fala, e ele é ouvido no conselho e posteriormente julgado no conselho. Havendo a confirmação desses indícios de fraude ou de desvio de conduta ética, esse colega ele passa a receber as penalidades que são aplicadas pelo Conselho de Farmácia. Então, essas penalidades elas vão desde uma advertência até mesmo a exclusão dos quadros do conselho. Depende do grau da infração que ele cometeu. É interessante. E, assim, é bom que 3 áreas, né? Então, atua na fiscalização, assim como também na punição, mas também leva essa parte de educação e isso também ajuda. Eu olho muito isso também em relação ao nosso conselho, você não se sentir sozinho em algumas situações, como, por exemplo, o que foi o caso da pandemia, né? Sim. Então, essa parte de orientação e do conselho ali lutando pela questão das vacinas, porque são profissionais que estão de frente, né, na linha de frente. E a pandemia, ela foi um marco, assim, histórico, né? Um marco, assim, e é muito recente. Então, quero saber também em relação... como que foi para vocês? Olha, a pandemia foi um grande desafio para todos nós. Tivemos medo, sim, mas tivemos muita coragem também. O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás foi uma das poucas entidades que não parou nenhum dia durante a pandemia. Nós tínhamos a consciência que o farmacêutico, justamente por ser esse profissional de saúde, que é o mais acessível à população, e pelo fato da farmácia estar de portas abertas, ser considerado um estabelecimento de saúde essencial à população, a gente precisava ser o porto seguro para aqueles profissionais da linha de frente. Então, assim, a gente sempre se baseou nas evidências científicas, sempre se baseou na ciência para levar um posicionamento seguro e incentivar os nossos profissionais a atuar, sim, nesse momento de crise. Então, a gente queria ser a calmaria para o farmacêutico, para que esse farmacêutico fosse a referência e a calmaria para a população durante o caos. Infelizmente, o nosso conselho foi o primeiro a notificar a morte de um profissional de saúde
aqui no estado de Goiás. Então, o primeiro óbito de profissional de saúde foi de uma técnica de laboratório inscrita no nosso conselho e notificamos, infelizmente, o óbito de vários farmacêuticos e técnicos de laboratório. Mas a nossa atuação, ela foi essencial durante a pandemia. Então, o Conselho, ele adquiriu EPIs para esses profissionais. Então, nós distribuímos luvas, máscaras, capote, para todos os profissionais de saúde que estavam naquele momento na linha de frente. Lembrando que a gente teve uma certa dificuldade em vários momentos para encontrar a máscara, principalmente aquela máscara bico de pato, a N95, que eram as máscaras indicadas para os profissionais de saúde. Então, o Conselho fez a aquisição destes insumos, a gente levava orientação para os estabelecimentos, a gente estudou muito sobre a questão do isolamento, da demarcação territorial, para fazer o atendimento, mas de forma a garantir segurança também, não só para aqueles pacientes que estavam aguardando ali em fila, mas também para o profissional de saúde. E uma coisa que chamou bastante atenção nossa foi a necessidade de atualização permanente para combate à fake news. Durante a pandemia, a gente teve um consumo exagerado de alguns medicamentos que estavam sendo utilizados para finalidade de forma desvirtuada daquela em que foram aprovados pela Anvisa. Então, a gente teve um consumo alto de cloroquina, da hidroxicloroquina e também da ivermectina. E hoje, com o decorrer dos anos, os estudos eles comprovaram que esses medicamentos, além de não ter a eficácia comprovada para o combate da pandemia pelo SARS-CoV, né, da Covid-19, eles ainda apresentaram reações adversas importantes para quem fez a utilização. Então, eram medicamentos que eram contraindicados para diversas situações de saúde. E tudo isso, o Conselho ele teve que trabalhar se posicionando e orientando os nossos profissionais e também a sociedade. E você se posicionar no mundo atual tem um custo alto, até porque as pessoas misturavam posições políticas com ciência. E isso foi uma fase, assim, para a gente, eu digo que desafiadora, mas que eu tenho muito orgulho de ter presidido um conselho que não fechou suas portas, que não deixou de dar assistência aos nossos profissionais durante o período da pandemia. Então, os farmacêuticos estiveram na linha de frente, eles não poderiam parar nem um dia, porque a sociedade precisava de medicamentos, precisava de insumos, precisava de vacina. Então, a todo momento que a gente assistia a televisão, a gente sempre via um farmacêutico, em nome da Anvisa, falando da liberação de vacinas, de farmacêuticos liberando soro fisiológico, medicamentos utilizados, né, para entubar pacientes, né, então, nas distribuidoras, nas transportadoras, nos hospitais. E eu tenho muito orgulho de saber que nós fizemos parte dessa história e que o Conselho foi uma referência para os profissionais e para a sociedade também no período da pandemia. E é interessante que você falando aí sobre essa parte do profissional ter uma orientação, até de acolhimento assim, para a população, porque nessa parte dele estar ali e você vê que tem um profissional acessível, que alguém que está em contato com o resto do que está acontecendo, que a gente ficou isolado, era muito interessante. Eu morava na época do lado de uma farmácia. E aí, eu estava com muito receio. Quando veio a questão da pandemia, eu peguei a época da gripe A, que teve lá em Portugal. Aqui não foi tão forte, mas lá em Portugal foi terrível na época, né? Então, teve aquele isolamento, faltou comida no supermercado, teve um terremoto na minha cidade, tudo assim naquela época, né? Minha mãe em isolamento, e eu sozinha em casa, e eu ainda adolescente, enfim. Então, quando veio aquilo e a pandemia, eu vi aquilo começando, eu entrei em pânico. Eu falei, meu Deus, vou viver tudo isso agora. E comecei a ficar assim, os outros, não, nem compare, isso aqui vai ser muito maior. Eu falei, nossa, então sim, vai ser péssimo. E eu ia nessa farmácia
E eu tinha um contato muito legal com uma farmacêutica. Eu falava, e agora? E tal. Ela falou, não, gente, vai dar certo. Fica em casa, usa máscara. Qualquer coisa você vem aqui, dá uma ligação, não sei o quê. E isso trazia uma certa segurança, sabe? Então, eu achei um diferencial muito bacana. E como normalmente eu só vou nas mesmas farmácias, e principalmente na pandemia, né? A gente vai sempre na mais perto de casa, que nem saía. Então, esse papel trazia segurança. Então, eu achei bem interessante. E uma coisa que eu queria também que a gente apontasse, já que a gente está falando sobre farmácia, conselho e locais, né, de venda de medicamento, eu queria saber sobre uma coisa um pouco polêmica, que é a venda dos MIPs, né, de medicação isenta de prescrição médica, que acho que há 2 anos atrás teve um alvoroço sobre essa venda de medicação sem receita em loja de conveniência, igual acontece nos Estados Unidos. E eles queriam trazer esse modelo também para o Brasil e eu não sei, honestamente, em que pé que tá. Eu acho que não andou muito porque eu vou no supermercado e não acho nada. Eu queria saber a posição porque realmente eu não tenho conhecimento nenhum sobre essa área. Então, Rafaela, a gente tem um projeto de lei que é de iniciativa de um deputado federal goiano, inclusive, que é o Glaustin da Focus. É um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados desde 2019. Esse projeto de lei, ele prevê a venda de medicamentos que são isentos de prescrição médica, os MIPs, são aqueles medicamentos que você adquire sem a prescrição nas farmácias. Então, esse projeto de lei, ele prevê a venda de MIPs em supermercados, e estabelecimentos similares. Então, seria lojas de conveniências, hotéis, motéis, bares. E nós, do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás, assim como o Conselho Federal de Farmácia, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a ABMIP, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Isentos de Prescrição, nós somos terminantemente contra esse projeto de lei, por entender que ele é uma grave ameaça à saúde da população. Esses medicamentos, embora eles sejam isentos de prescrição, eles não são isentos de reações adversas e eles precisam ter o seu uso acompanhado por um profissional de saúde. Então, vou dar um exemplo para você. O paracetamol, que é um medicamento, um analgésico antitérmico que é vendido sem receita. Ele é contraindicado para pacientes que fazem, por exemplo, uso de bebida alcoólica, que tenha alguma disfunção hepática, porque ele tomado em doses, inclusive em doses terapêuticas, ele pode sobrecarregar a função hepática desse paciente, podendo, inclusive, levar esse paciente a óbito. Então, para você ter uma ideia, esse medicamento, a comercialização dele é proibida nos Estados Unidos. Aqui ele é de venda livre. E acontece dessa forma também. A gente fala isso com a dipirona, né? A dipirona aqui no Brasil, assim, fora do Brasil não existe esse uso nos países desenvolvidos. Você vai aqui na urgência, as pessoas colocam na veia, correndo solto, né? Então, e ela é de venda livre. Com certeza. Um produto que teria à vontade no supermercado. Igualmente, a gente pode falar das vitaminas. Então, quem que tem necessidade de vitamina? A vitamina, ela não é para ser ingerida por qualquer pessoa. Você tem que ser acompanhado por um médico, um nutricionista, um farmacêutico, para você fazer uso dessa vitamina. Então, tem pacientes, por exemplo, que têm algum tipo de disfunção renal. Esse paciente ele tem contraindicação para uso de vitamina D, vitamina C. Ele só vai fazer a suplementação se ele não consegue fazer a ingesta por meio de um alimento. Então, todo o uso de medicamento ele tem que ser orientado por um profissional de saúde. E hoje, como a gente bem falou, o paciente não precisa marcar horário com o farmacêutico. Ele chegou na farmácia, ele pegou esse medicamento que é de venda livre, ele pode esclarecer todas as suas dúvidas, saber qual que é o melhor horário para ele usar esse medicamento,
como que esse medicamento tem que ser usado? É com alimento ou não? Muitas pessoas têm o hábito, por exemplo, de tomar um medicamento com leite para não fazer mal para o estômago. E, às vezes, o fato de você ingerir o medicamento junto com o alimento vai atrapalhar na absorção. Você não vai ter a quantidade que o seu organismo precisa para fazer o efeito esperado. Então, tem medicamentos que ele deve ser tomado em jejum. Então, por exemplo, os hormônios que são usados, né, para tireoide, são medicamentos que você tem que tomar em jejum e esperar meia hora para você se alimentar. Tem alguns medicamentos que são prescritos para tratamento de hipertensão arterial. Também devem ser tomados em jejum. Agora, existem outros medicamentos, como, por exemplo, o sulfato ferroso, que também é um medicamento isento de prescrição. Como que ele vai ser melhor aproveitado pelo seu organismo? Se ele for ingerido com algum produto à base de fruta cítrica. Então, se tomado com suco de laranja, com a limonada. Então, são aconselhamentos que o farmacêutico pode fazer no momento da aquisição, no momento da dispensação. E quando você leva isso para um supermercado, você passa a tratar o medicamento como se ele fosse uma balinha, como se fosse um doce, um chocolate, que, ao ser ingerido, digamos, não estou falando não tem risco de efeito colateral, mas não teria risco. Então, as coisas não podem ser feitas dessa maneira. E o discurso que se usa dentro da Câmara dos Deputados é que vamos levar para o supermercado porque não tem que pagar o farmacêutico, então esse produto vai ficar mais barato para a sociedade adquirir. E a gente sabe que esse discurso é um discurso falacioso. Né? Na verdade, até olhei uma das pessoas, um vídeo, foi no YouTube, depois posso até deixar aqui na descrição, de uma das pessoas que estava na frente em relação a esse projeto de lei. Na defesa dele, que ele estava em relação a essa proposta, ele falava que, na verdade, o que eles tinham dentro das propostas além de colocar nesses supermercados, nessas lojas de conveniência, que teria que ter um técnico de farmácia lá. Aí eu comecei a pensar na inviabilidade desse projeto. Porque a defesa principal, né, eu comecei a raciocinar assim, a defesa deles o Brasil tem mais de não sei quantas cidades sem farmácias, né? Então, vamos supor que esse é o problema, 50 cidades sem farmácia. O incentivo financeiro do governo para colocar uma farmácia nessa cidade já absorveria, né? Com certeza. Em vez de liberar, porque aí vai criando, diminuindo muito a barreira. Então, vamos colocar numa loja de conveniência com um técnico. Aí vai ter uma reforma daqui a 2 anos que já não precisa do técnico. Aí depois já vai para outros locais que você estava falando que nem tinha conhecimento, como bares, né? Essas coisas. Sim, é uma ampliação de forma desenfreada. Então, não há uma preocupação com o consumidor final. Se a gente for pegar as estatísticas do Sinitox, que é o Sistema Nacional de Intoxicação, a gente vai perceber que desde 1997, o medicamento ele é a principal causa de intoxicação no Brasil. Então, ele intoxica mais do que o agrotóxico, mais do que o veneno, e mais nos acidentes domésticos envolvendo criança, a principal causa de intoxicação e morte é de medicamentos. Nossa. Então, eu não estou falando de medicamentos do tarja preta. Eu estou falando de medicamentos comuns. Então, por exemplo, as crianças, elas associam o quê? Um comprimido a uma balinha, um xarope como um suco. Então, isso é perigoso. O uso de medicamentos, ele precisa ser levado a sério no nosso país. E quando você descentraliza, colocando nesses estabelecimentos, sem um profissional de saúde, você está induzindo as pessoas à automedicação. Então, a automedicação hoje ela é uma prática. A gente tem uma pesquisa do Conselho Federal de Farmácia, onde 83% da população assume que é adepta à prática da automedicação. Hoje as informações estão muito facilitadas. Você vai lá no Google, você digita seus sintomas, ele já faz o seu diagnóstico e já dá o tratamento. E se você passa a ter acesso
ao medicamento de forma desqualificada, você coloca em risco a situação de vida dessas pessoas com essa prática. Então, quando você faz uso da automedicação, você pode se privar de um diagnóstico correto, então você deixa de fazer o tratamento necessário, e aí você tem dois caminhos. Ou você vai se curar, ou você vai mascarar sinais e sintomas e agravar a sua situação de saúde. Então, é uma prática que ela precisa ser orientada. Eu nem está falando da interação medicamentosa, Sim. né? Porque grande parte da população já faz um uso de remédio controlado. De medicamento. Aí vai lá e toma outra medicação que pode inibir, potencializar ou gerar ainda mais efeitos colaterais. Então, é uma prática, assim, que ela traz mais riscos do que benefício. Agora, é diferente, por exemplo, quando você pega um cidadão que quer desenvolver a prática do autocuidado. Sim, ele pode, nos transtornos menores de saúde, se você for bem orientado por um profissional, você consegue conduzir isso na sua casa. Então, as mulheres aí que sofrem, por exemplo, com cólicas menstruais, o farmacêutico é um profissional de saúde que pode orientá-la no uso desses medicamentos antiespasmódicos, analgésicos, para o quê? Controlar esses sinais e sintomas, sem a necessidade dela estar indo ao serviço de saúde mensalmente para tratar um transtorno menor de saúde. Então, a gente pode, sim, orientá-la na prática do autocuidado. Assim é também para casos de azia, má digestão, rinites. Então, nos transtornos menores de saúde, o farmacêutico pode atuar orientando a população, estimulando a prática do autocuidado, do automonitoramento, para que ele tenha benefícios terapêuticos a partir dessa prática da automedicação. É um tema assim, muito complexo, assim, porque seria ingenuidade a gente dizer que não tem dinheiro envolvido, né, nesse mundo capitalista, né? Então, é muito interessante porque eu conheci alguém que trabalha nessas grandes redes e falou assim, não, agora a gente tem que correr, porque a gente está lutando para ter, porque a gente já vai pôr farmácia, não sei onde. E vai falar assim, eu falei, gente, às vezes esquece da pessoa, né? Do ser humano que está ali envolvido, em volta. E toda medicação tem as suas possibilidades e vai ter algum efeito. Mas o contexto atual do uso de medicamentos no Brasil, como que vocês veem isso? É um uso que está sendo cada vez mais buscado de medicamento pela população? Ou é refreado? Como que estamos num panorama, né, do mundo aí em relação ao uso de medicações aqui no nosso país? Olha, o Brasil ele é um dos maiores consumidores de medicamento no mundo. Então, nós temos polos industriais, farmacêuticos importantes no nosso país. E a Anvisa, que é a agência nacional que faz o regulatório, ela tem importantes marcos para o controle do uso de medicamentos. Então, a gente tem a Portaria 344, de 1998, que fala sobre aqueles medicamentos que são sujeitos ao controle especial, onde a população, para comprar, ela tem que apresentar uma receita, essa receita ou a notificação da receita, que é aquela receita azul ou amarela, ela fica retida no estabelecimento, então é um acesso, digamos, mais dificultado para o paciente adquirir. E a gente também tem um importante marco, que é a RDC dos antibióticos, que é a RDC 20, de 2011. Então, todo antibiótico ele só pode ser dispensado também com a apresentação e retenção da receita. Mas, independente desses medicamentos, a gente ainda tem um consumo grande de medicamentos. A gente tem pesquisas que mostram que 85% das consultas geram uma prescrição. E, então, assim, as pessoas têm uma esperança muito grande em cima do medicamento. E a gente sabe que o medicamento, embora ele seja uma terapêutica necessária em diversas situações de saúde, ele também tem os efeitos adversos, seus efeitos colaterais e os riscos na utilização.
Então, o medicamento, se ele não for bem utilizado, por exemplo, esses medicamentos que têm a tarja preta, são medicamentos que levam, em sua grande maioria, a dependência química, psíquica. Então, precisam ter o seu uso acompanhado por um profissional de saúde. E existem outras terapias que não só o medicamento, que podem te auxiliar na melhoria da qualidade de vida, na sua cura. Mas as pessoas, via de regra, se ela, mais fácil, se ela vai a um profissional de saúde e o profissional de saúde fala para ela, olha, seu colesterol está elevado, eu vou te propor 3 meses alteração do seu estilo de vida. Então, vou te prescrever uma dieta, atividade física regular, 3 vezes por semana, mas... se não der certo, tem o medicamento. A pessoa já quer ir logo para o medicamento, para reduzir esses níveis de colesterol. Então, assim, para minimizar o uso, a gente precisa associar outras alternativas terapêuticas que não só o medicamento. Porque tudo é uma tríade. Você vai tratar um paciente diabético, ele tem que fazer alteração do seu estilo de vida, tem que mudar a alimentação, tem que ingerir menos carboidrato, ele tem que fazer atividade física, até para preservar a sua função renal, para preservar também a função cardiovascular. Então, não é só o medicamento. Infelizmente, a gente deposita muita confiança no medicamento. E o medicamento, para ele fazer o efeito terapêutico esperado, ele também precisa de orientação, de como utilizar, de como armazenar. Então, por exemplo, as pessoas que usam insulina, elas têm que ter cuidado com o transporte desse medicamento, com o acondicionamento, ela tem que ter data para abrir o frasco. Mesmo se o frasco tiver dentro da validade, passou de 6 semanas que ele está aberto, às vezes o paciente usa 4 unidades de insulina, ele precisa ser descartado. Ele não pode ir para o congelador. Às vezes o paciente, a primeira vez que vai utilizar, aí você fala, olha, mantém sob refrigeração, ele entende que é no congelador, e aí esse medicamento ele perde a eficácia. Então, existem situações de saúde que o paciente ele só vai ter, de fato, o benefício terapêutico se ele souber utilizar o medicamento. E o medicamento, ele não é utilizado só para cura ou melhora da qualidade de vida. Ele é utilizado também para prevenção, para profilaxia. Então, as vacinas são um tipo de medicamento, é o imunobiológico. O medicamento também é utilizado para você fazer exame. Então, quando você vai lá fazer a sua tomografia, a sua ressonância, que você precisa utilizar um contraste, é um medicamento que está ali. Então, a gente tem diversas finalidades para o uso de medicamento. E o que a gente sempre quer é o quê? É a cura, é o benefício. Mas, durante esse uso, acontece também das reações adversas, dos quadros de intoxicação, da dependência, até mesmo da morte do paciente. Eu acho bem interessante isso que você falou, né? A maior parte das consultas gera uma prescrição. Eu estava até entrevistando uma geriatra esses dias, ela falou assim, sabe qual é a minha função? Tirar grande parte da medicação dos pacientes, porque além de interação medicamentosa que tem, nessa polifarmácia tá demais. Mas eu já ouvi também, até minha avó, ela fala assim, fui no médico. Falei, e aí, Val, como é que foi? Foi bom, assim, né? Mas assim, acredito que não passou nenhum remédio. Tipo assim, o médico é ruim, não passou nenhum remédio. Então, assim, não me deu atenção direito. Mas eu vejo também, assim, como um cidadão comum, para vocês verem, eu tenho uma síndrome da dor complexa regional. Uma síndrome devido a uma lesão no braço. E aí, meu tratamento, ele é baseado em 3. Então, nós temos que tomar anticonvulsivante. Aí eu tenho que fazer tratamento psicológico para ajudar em relação a eu não ter níveis de estresse muito alto, porque aumenta a dor neurológica. E também a reabilitação com fisioterapia. Fala qual que é o único que eu não fico um dia sem fazer. É do medicamento. É o medicamento. Agora a terapia e a fisioterapia. Minha irmã estava perguntando hoje. Eu falei, nossa, tô com dor no braço. Quando que você foi na fisioterapia a última vez? Eu falei, acho que tem umas 3 semanas que eu não vou. Mas porque a medicação é mais fácil, é a mais...
custa menos para a gente em Sim. relação a tempo, energia, mas a grande parte, a gente, não sei, acho que já estamos em 50 entrevistas que a gente fez aqui, e a grande parte dos profissionais de saúde fala assim, gente, dorme, bebe água, se exercita e alimenta. Bem, saudável. Isso já vai melhorar muito seu qualidade de vida. Sim. Mas nós não, né? Em vez de fazer o exercício, vamos tomar um remédio pro colesterol para dar uma diminuída. Exatamente. É o mais fácil. E isso que você falou, Rafaela, sobre a questão dessa médica geriatra que esteve aqui, o farmacêutico vive muito isso. Por quê? Acontece frequentemente, principalmente paciente idoso. O idoso, ele tem um problema cardíaco, então ele consulta o cardiologista. Aí ele passa a ser diabético, ele vai lá no endocrinologista. Aí ele consulta o clínico geral, às vezes tem ortopedista. Sim. E um médico, às vezes, não conversa com o outro e não observa as interações medicamentosas. E, às vezes, é na farmácia que a gente tem a oportunidade de fazer uma análise da farmacinha caseira daquele paciente. Então, vários dos nossos colegas falam, olha, vem aqui, traz todos os medicamentos que a senhora tem em casa, que a senhora usa. E ali, naquele momento, ele faz a reconciliação medicamentosa. Então, às vezes, acontece de ter prescrição em duplicidade, principalmente paciente, às vezes, ele consulta com o cardiologista, ele teve uma intercorrência, foi para o hospital, ficou internado. Ele sai do hospital com uma prescrição e, às vezes, ele continua usando o que o cardiologista já tinha passado para ele. Então, na farmácia, a gente tem a oportunidade de fazer a reconciliação, entrar em contato com os prescritores desse paciente e falar, olha, o seu paciente está tomando esse medicamento em duplicidade, a gente faz uma carta para o prescritor para que o prescritor possa decidir qual medicamento, então, ele vai usar, que vai manter. A gente também faz a separação daqueles medicamentos que não estão em condições de uso. Às vezes, por prazo de validade expirado, às vezes, porque tem algum tipo de deterioração relacionada à umidade, à forma que foi armazenado em casa. Então, o farmacêutico faz isso também, observa muito a questão da polifarmácia. Porque a polifarmácia, à medida que ela vai crescendo, ela vai aumentando o risco de interação. Sim. E para o paciente idoso, que já tem a função renal um pouco mais comprometida, que tem a função hepática também já mais comprometida, isso pode ser decisivo para esse paciente. Então, a gente faz muito essa questão da reconciliação também. É bem interessante. Eu vivi isso com a minha tia, ela tem um problema cardíaco, ficou internada, saiu com a receita lá. Beleza. Passou mal, foi na urgência. Aí, cheguei na casa dela, pressão assim, baixinha, ela só dormindo, passando mal. Eu falei, não, deixa eu dar uma olhada se você tá tomando. Tá tomando, mas é diferente. Não, só mudou o nome da medicação, era a mesma coisa. Pressão assim, muito baixa. Eu falei assim, não, meu filho, você vai ter que decidir, um ou outro, entre contato com o farmacêutico, mas hoje mesmo, até tomei a liberdade, esse aqui, você não toma, sua pressão já tá muito baixa, toma de novo aqui. É um risco, né, para a pessoa, porque ela não mistura. E é importante para quem está nos assistindo, que às vezes não é um profissional da saúde, dele saber que ele pode contar com o farmacêutico para isso. Que às vezes a população tem não tem esse conhecimento tão amplo do papel, conhecimento, né? E do papel do farmacêutico, né? De falar assim, olha, estou na dúvida, eu posso ir na farmácia e perguntar e tentar esclarecer, porque dali eu vou sair no postinho, ligo para o meu médico, a maioria responde mensagens, né? Sim. Então, às vezes o paciente fica esperando, daqui 2 semanas uma consulta pelo plano e vai tomando a medicação e criando e convivendo com todos os efeitos colaterais que pode levar até um desfecho muito ruim, né? Para o paciente. E eu queria saber sobre uma coisa que me preocupa. Assisti uma série na Netflix que eu fiquei pensando muito, que era sobre alimentação. E aí eu vi sobre a resistência bacteriana. E me preocupa muito em relação à quantidade de antibióticos, tipo 2/3 está na agropecuária, né, das medicações, então, assim, em animais. Como que isso vem para a gente hoje, para a população, né? Cozinhar, preparar bem os alimentos vai ajudar em relação a isso? Ou não, Rafa, a gente está ingerindo tudo isso mesmo? Na verdade, assim, a gente tem diversas formas da ingesta dos
antimicrobianos que não necessariamente é você tomar o medicamento. Você bem citou a questão dos alimentos, né, que estão aí na agropecuária. Então, quando você pega, por exemplo, frutas, né, que tem um alto teor de agrotóxicos, né, durante seu cultivo, morango, o tomate, outras verduras, né, como pimentão também. Então, ali você ingere várias substâncias tóxicas, inclusive o antibiótico. Então, quando você lava, quando você faz a asepsia correta desses produtos, você reduz. Agora, tem situações que... Eu penso no frango, Sim, gente. o frango, né? Que na verdade, está ali já independe do preparo, ele está no organismo ali do animal, você vai ingerir. Então, independente do preparo que você fizer, você vai estar ingerindo também essa substância. Mas o que chama muita atenção é o descarte de medicamentos também. Então, várias pessoas não têm cuidado no descarte de medicamento. Então, joga o medicamento vencido no lixo comum, descarta, às vezes, no tanque, no vaso sanitário. E isso vai para os lençóis freáticos, que acabam sendo contaminados e retornam para a nossa casa através da água que a gente consome. Então, na água mesmo, que vem lá na torneira, essa água ela é rica em antibiótico. E se você ingere o antibiótico sem ter necessidade, quando houver a necessidade de você combater uma doença, pode ser que você esteja resistente àquele tratamento. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que separar os medicamentos que a gente tem vencido na nossa casa, que são impróprios para uso, e entregar numa unidade de saúde ou em alguma farmácia que faça o recolhimento desse resíduo para dar a destinação correta final e evitar, assim, a contaminação do solo, dos lençóis freáticos. Mas, assim, é uma preocupação muito grande mesmo, porque cada vez mais a gente percebe a resistência bacteriana, não só nos ambientes hospitalares, como acontecia antigamente, mas nos tratamentos ambulatoriais também. Então, você pega aí um paciente com infecção urinária, pega o antibiograma dele, vários pacientes estão resistentes lá a pelo menos 1/3, né, 2/3 dos antibióticos que foram testados. Então, isso é muito ruim, é um risco muito alto, né, para a sociedade. E pela bactéria, assim, eu não entendo tanto, assim, mas a composição da bactéria é uma composição normalmente mais simples, né? Não dá para ficar inventando tanto antibiótico, né? Até acho que foi o Obama, ele fez um investimento muito significativo, acho que foi no segundo mandato, o segundo ano dele, já tem um bom tempo isso, e não teve um avanço muito grande nessa questão de criar novos antibióticos, porque parece que já está indo no máximo que está indo. Agora é tentar evitar, porque quanto mais a gente fica exposto, mais a gente vai ficando resistente a essa medicação. Exatamente. A gente tem tempo mesmo que a gente não tem novas tecnologias, né, na área do combate às infecções. Então, você descobrir uma nova droga leva muitos anos, né? E a sociedade paga caro por isso quando ela aumenta o contato e o consumo de antibióticos. Então, a gente precisa ter, como você bem falou, uma alimentação mais saudável, mais livre, né, de produtos que foram expostos a agrotóxicos, a hormônios e também aos antibióticos. Então, isso, melhorando o perfil de consumo da alimentação, você melhora também a sua situação de saúde. É bem interessante que essa questão no mundo que a gente vive, né, essa questão que a gente até falou, né, não adianta pensar que não tem uma questão monetária envolvida. Tem até algumas ovos, quando eu vou comprar, eu gosto daqueles que estão escritos galinhas livres, né? Não significa são livres, não. Significa tem um espacinho para andar ali, mínimo, pelo menos, né? Ou uma parte da vida foi. Que significa que ela teve menos exposições até à medicação. Porque como eles colocam tudo junto
um galpão enorme, uma em cima da outra, e ali vão se machucando, aí tem que ter sempre antibiótico. Então, até na compra, quando a gente for escolher os alimentos, né, a gente ter essa atenção de o que é o mais próximo do natural, né, para ser saudável. E eu queria entrar numa temática aqui que eu gosto muito, e que é sobre a telesaúde. Então, eu gosto bastante dessa parte. Eu queria falar um pouquinho sobre a telefarmácia. Qual a visão do conselho em relação à telefarmácia, a sua área de atuação? Você acha que é uma tendência, que não é? Então, a telefarmácia ela está regulamentada pelo Conselho Federal de Farmácia e realmente ela surgiu em função das necessidades de adaptação às novas tecnologias de saúde. A telefarmácia, para nós, ela permite o contato do paciente com o farmacêutico, do farmacêutico com o médico também. Então, o farmacêutico ele pode trabalhar nessa tríade no aconselhamento do uso das tecnologias de saúde, dos produtos para a saúde e também dos medicamentos. Uhum. Só que, infelizmente, no nosso meio, estão distorcendo o papel da telefarmácia. Então, a gente tem alguns deputados que querem propor assistência farmacêutica por meio remoto, que é aquele farmacêutico que hoje a população encontra dentro da farmácia, disponível para atender ele em qualquer momento. O deputado está propondo que ele seja responsável técnico por até 20 estabelecimentos, desde que ele esteja presente no WhatsApp. Ou seja, o mesmo farmacêutico, às vezes, ele vai poder estar lá no Rio de Janeiro, sendo responsável por 10 farmácias aqui no estado de Goiás, 5 em São Paulo, 5 em Minas. Então, ela está sendo desvirtuada por alguns legisladores, e isso coloca a telefarmácia em risco. Mas hoje ela existe e ela vem sendo praticada como um instrumento de acesso à orientação para a população. Então, o farmacêutico, ele faz a telefarmácia, mas ele está ligado a um estabelecimento físico. Então, ele está dentro da farmácia prestando as orientações necessárias para o consumidor de medicamentos que tem alguma ligação com aquele estabelecimento. Interessante. E eu vejo assim o caminho também que, se enveredar por esse caminho, vai ser bem difícil dizer que não vai colocar esses MIPs, né, essas medicações sem a necessidade de receita, né, nesses outros estabelecimentos, porque aí pode colocar um totem, um número do WhatsApp do farmacêutico, e aí tem farmacêutico, só não está ali. Então, se as farmácias realmente abrirem esse leque, eu acho que aí vai ficar muito mais difícil a luta, e também começa todos esses problemas que a gente fala do consumidor final, né, do paciente ali, né, ter esse acesso de saúde. E eu queria ir para o quadro nosso, que é o mito ou verdade, aquele bate-bola, jogo rápido de perguntas. A farmácia tem muito isso, de mito ou verdade. Então, não, eu fui pensando, eu falei assim, gente, eu tô quase fazendo assim, uma consulta, assim, tudo que eu queria perguntar, eu fui colocando. Então, já começa com a primeira pergunta que eu queria perguntar, e você de casa, tenho certeza que queria perguntar, e ficou sem jeito de ir na farmácia perguntar. Todos os medicamentos são contraindicados ao se fazer uso de álcool? Não. Viu? É um mito. Existem medicamentos que você tem uma competição pelo sítio de atuação. Então, a maioria dos medicamentos são metabolizados pelo fígado. E o álcool é uma droga que exige muito do fígado. Então, às vezes, eles vão competir e vai atrapalhar a absorção do medicamento. Pode acontecer também quando é um medicamento, por exemplo, que deprime o sistema nervoso central. O álcool também atua no sistema nervoso central. E aí, sim, tem um risco muito grande. Então, o que eu falo é sempre que, na dúvida, não ingira o álcool. Se você tem acesso ao farmacêutico, pergunte para ele como que pode ser
a ingesta de bebida alcoólica durante o seu tratamento. Então, não vale para todos a mesma regra. Se você tem dúvida, procura o farmacêutico. É interessante. Normalmente, assim, antidepressivo, né? Todas essas medicações que inibem o sistema nervoso central. E qual que é a classe, o tipo de medicação que é mais metabolizada, assim, nessa parte do fígado, que seria contraindicada em relação ao álcool? Olha, os antibióticos, a gente tem vários antifúngicos também, que tem uma interação medicamentosa muito significativa. Então, antiparasitários também, metronidazol, quando ele é utilizado juntamente com álcool, ele tem o que a gente chama de efeito antabuse, que é representativo, né, para o paciente. Então, ele começa a ter sinais e sintomas como se ele estivesse utilizando um medicamento para combate ao álcool. Entendi. Então, pode ter um risco potencializado nesses casos. É contraindicado mesmo a ingesta de álcool. Então, tem várias classes. Agora, por exemplo, uma mulher usa anticoncepcional. Você não vai falar para ela, olha, quando você tomar o álcool, você não pode tomar o medicamento. Não tem uma interação significativa do álcool com o anticoncepcional. Então, assim, tem que ser avaliado caso a caso. A dúvida vai no farmacêutico e na dúvida de não ir no farmacêutico, não tome, não né? Tome. Fica aí uma dica muito boa. Peque pelo excesso de zelo. Mito ou verdade? O uso de descongestionante nasal pode causar problemas de saúde? Verdade. O descongestionante nasal, ele tem que ser utilizado com cuidado. Geralmente, eles têm princípios ativos que podem alterar a mucosa nasal. Então, o que é ideal você fazer, ainda mais agora, nesse tempo seco, é fazer a lavagem nasal com soro fisiológico. Então, você pode produzir a solução salina na sua casa mesmo, fazer a lavagem nasal usando seringa, e fazer da forma correta, com a quantidade correta, sem estar utilizando o descongestionante nasal com uma frequência aumentada. Então, muitas pessoas falam, eu sou viciado no descongestionante nasal. Eu sempre carrego tudo. Não é saudável. Então, ele pode, sim, trazer transtornos de saúde para você. Interessante. O último mito ou verdade. Medicamentos genéricos são menos eficazes? Esse é um mito que a gente tem que combater sempre. O medicamento genérico, ele é um medicamento que, para ele ser aprovado como genérico, receber a tarja amarela, o G, ele passa por testes de bioequivalência e biodisponibilidade. Então, ele é uma cópia fiel do medicamento de referência. Por que ele é mais barato? Porque o medicamento genérico, ele não tem a necessidade da propaganda médica. Então, você não vê, por exemplo, representantes comerciais irem até o prescritor, seja ele um médico, cirurgião, dentista, para divulgar o medicamento genérico. Com esse custo do marketing, que não é repassado o valor para o consumidor, chega a um valor mais acessível. Final, ele chega num preço mais acessível para a população. Mas ele é um medicamento que é a cópia do medicamento de referência. E aí ele não tem a questão da competitividade, da lucratividade que existe para o medicamento de referência. E o genérico, ele vem depois que cai a patente desse medicamento de referência. Então, esse medicamento ele já se estabeleceu por 10 anos no mercado, já fez a propaganda dele. Quem vem agora como a cópia, né, ele vem para promover acesso, um acesso de forma segura, qualificada, onde a população pode confiar. E lembrando que quem está habilitado a fazer a substituição do medicamento de marca pelo medicamento genérico é o farmacêutico. Então, a gente tem uma lei que nos respalda desde 1999 a fazer a intercambiabilidade de medicamentos. Então, o farmacêutico ele faz a substituição
carimba a sua receita no verso e se responsabiliza por esse ato, que é a dispensação pelo medicamento genérico. E aí é interessante falar, o meu médico não permite que eu compre o genérico. Então, de próprio punho, ele pode escrever na receita que ele não admite a troca pelo genérico. E aí o farmacêutico não faz a substituição, porque ele escreveu de próprio punho. Agora, se ele mandar uma receita digitada e você quiser comprar, você pode, porque não foi escrito de próprio punho pelo médico. O composto ali é o mesmo, né? O que muda mesmo. em relação E a diferença de preço é muito grande. Muito grande. Com a política dos genéricos, acaba que assim, alguns laboratórios têm reduzido também o preço do medicamento de referência quando cai a patente. Sim. Então, você encontra, sim, medicamentos de marca que estão com o mesmo custo do genérico. Sim. Isso é bom, aumenta a competitividade. Precisa dessa competitividade, né? Quem ganha o bolso, né, do brasileiro. Com certeza. E agora, Lorena, eu tenho 2 perguntas muito pessoais. A primeira pergunta é: como que você foi parar na farmacologia, né? Assim, eu não imagino uma criança acordar e falar assim, nossa, você é farmacêutico. Como é que foi isso na sua vida? Então, o meu padrinho, na cidade de Itapirupuã, ele sempre teve farmácia. E eu gostava muito nas férias, quando eu ia para lá. Naquela época, a farmácia ela era um estabelecimento de saúde, uma referência para a cidade. Então, quando as pessoas não conseguiam acesso a serviços de saúde mais complexos, como hospitais, unidades de saúde, iam na farmácia. E eu sempre via assim, o carinho da população com ele. Porque assim, ele conseguia curar, fazia parto, fazia de tudo, curativos na farmácia. E eu sempre gostei muito dessa área. E eu pensava, gente, eu quero uma profissão que eu vou cuidar de pessoas. Legal. E aí pensei na farmácia. Eu tinha 2 opções. Eu queria ser farmacêutica ou jornalista, porque eu sempre gostei muito de escrever. E sempre fiz boas redações. Na escola que eu estudava, tinha oficina de redação e tinha competições também. Então, eu sempre ficava primeiro, segundo ou terceiro lugar. E aí, eu fui com essa dúvida até o 3º ano. Aí, eu falei, não, vou fazer para farmácia. E passei para a farmácia. E eu falo assim que eu acho que a farmácia que me escolheu, não fui eu que escolhi o curso, porque eu sempre gostei demais do curso e sempre tive vontade de ser concursada. Então, desde a época da faculdade, eu ficava pensando, quando eu formar, quero passar num concurso, quero trabalhar na saúde pública, e deu certo. Então, eu trabalhei no início da minha carreira em drogaria. Eu me formei em 97 e, quando foi em 98, eu fiz concurso para a Prefeitura de Goiânia. Já passei, já fui chamada na primeira convocação que teve. Então, foi caminhando para o lado da saúde pública. Se eu tivesse que escolher de novo o que eu queria ser, eu seria farmacêutica e trilharia exatamente os mesmos caminhos, né, na saúde pública. Legal ver a pessoa assim que trilhou, escolheu um caminho e é realizado naquilo que faz, né? Sim. Nossa, isso é importante demais. Eu sou muito apaixonada na minha profissão. A farmácia, eu falo assim que ela me abriu várias portas na minha vida. Ela me trouxe renda, me trouxe satisfação pessoal, satisfação profissional mesmo. E me trouxe amigos também. Então, sou muito grata a essa profissão. E foi através dela também que eu cheguei à presidência, né, do Conselho de Farmácia. E, assim, eu tenho muito orgulho do que os meus colegas fazem para a sociedade. Então, sempre que eu conheço um farmacêutico, a história dele, vejo onde ele está inserido e o tanto que o trabalho dele faz a diferença, eu fico com muito orgulho. Eu falo que meu coração fica aquecido mesmo com as histórias da farmácia. É uma profissão muito necessária e, assim, sou muito apaixonada mesmo na farmácia. Eu tenho muito orgulho da minha profissão. Bom, muito bom ter alguém, assim, dentro do conselho e na frente, assim, do conselho. E eu falo também, assim,
É tão interessante de termos uma figura de uma mulher na frente de um conselho. Sim. Porque essas áreas sempre foram muito dominantes, assim, uma dominância masculina, né? Verdade. Então, nós vendo, assim, uma mulher na frente e tendo que tomar decisões e ter pulso e agir e várias coisas. Então, isso é uma coisa que a gente fica muito feliz em ver você com a sua paixão pela farmácia e também por ser uma mulher na frente, né, gente? Eu também acho que é uma coisa que a gente tem que lembrar, porque não é um caminho fácil para chegar. A farmácia, ela é uma profissão, eu falo assim, que a força de trabalho é feminina. Hoje, quase 70% da força de trabalho da farmácia é composta por mulheres. Mas, embora seja uma profissão feminina, a gente ainda tem as lideranças masculinas tomando frente dos cargos de gestão. Isso não só nos conselhos de fiscalização, mas em postos majoritários nas empresas, o homem se destaca quando os salários são melhores, quando as atribuições são de maior responsabilidade. E a gente vem trabalhando no sentido de incentivar as mulheres a ocuparem esses postos de liderança. Para nós não é fácil, porque a gente tem que equilibrar maternidade. Com certeza. Às vezes você é mãe, filha, irmã, dona de casa, esposa, tudo ao mesmo tempo. Aí tem que estudar ainda, continuar. E provar todos os dias que você é tão capaz quanto um homem, né? Mas, assim, para mim, não foi fácil. Não foi fácil desde o início, porque eu me engravidei aos 17 anos, no primeiro ano de faculdade. Então, você formar já com uma filha, e eu casei, né, com o pai da minha filha no ano seguinte. Então, você manter os seus estudos, focar nos seus objetivos, não é fácil, mas eu consegui, com uma rede de apoio, claro, né? Com a ajuda da minha mãe, do meu esposo, da minha avó, deu tudo certo, né? Eu formei e eu acho assim que a gente tem que desenvolver também, ao longo dos anos, não só a sua área de conhecimento específico, mas você também tem que desenvolver habilidades de comunicação, de liderança. Então, é difícil, mas é possível. O que eu sempre falo, isso deu certo para mim, gente, que tinha 17 anos lá atrás, que não tinha nada, que fui construindo tudo, vai dar certo para qualquer pessoa. Então, assim, tem que ter foco nos objetivos, tem que ter determinação. Já vivi situações assim de assédio, de desrespeito pelo fato de ser uma mulher, e a gente não pode abaixar a cabeça frente a esses problemas. A gente tem que enfrentar, tem que denunciar quando for preciso e mostrar que sim, nós somos profissionais que estamos à altura do homem, podemos contribuir com a sociedade da mesma forma se for o homem, né? Então, a gente tem que lutar, sim, por mais espaço para as mulheres, por direitos iguais, né? Porque a gente tem conhecimento, capacidade e muita força também para ocupar esses espaços. Eu costumo até falar assim com os meninos, não tem muitos homens nessas posições, não é por uma falta de capacidade das mulheres, é porque a gente tem mais responsabilidades que são impostas pra gente. E você fala assim, a dona de casa, eu falei, gente, tem mais pessoas morando nessa casa, mas tem alguém que tem que tomar conta, saber o que está faltando, o que tem que organizar, e é filha, e a gente vai assumindo uma responsabilidade social muito grande, que é difícil realmente a gente competir com, às vezes, um homem que o único objetivo de vida dele é profissional, né? Enquanto a gente tem todas as outras coisas para cuidar. E, Lorena, a última pergunta super pessoal. Eu quero uma indicação icônica, uma indicação que pode ser um livro ou um filme ou algum aplicativo, alguma coisa que você fala assim, nossa, se eu tiver que indicar alguma coisa para alguém, seria isso. Olha, eu li um livro esses dias que eu gostei demais. Inclusive, foi um presente de uma farmacêutica que eu recebi. E foi uma surpresa para mim. O livro chama Tudo é Rio, da autora Carla Madeira. Então, é um romance
mas que te mostra assim, uma visão diferente sobre responsabilidade, sobre morte, sobre vida também. E indico para todos vocês lerem. Foi um presente da Amanda e que eu gostei muito. Quando ela postou no Instagram, ela falou que era o melhor livro que ela tinha lido. E depois me mandou o presente. E realmente é um livro que vale a pena ler. Então, anota aí para vocês lerem. Tudo é rir, depois vocês me contam se vocês gostaram ou não. Muito bom, fica essa indicação. E para a gente finalizar, nós temos o nosso momento mustache. Não preocupe, não vai sair nenhum bigodinho andando por aí. Mas é o nosso apoiador. Ele manda uma lembrancinha para agradecer a sua presença. Aqui gente, no nome da Iconic. Que lindo! Olha, tanto que eu sou uma pessoa de sorte. Eu venho falar de algo que eu amo, que é a farmácia, e ainda sou presenteada pela Mustache. Agora eu tenho a minha caneca para tomar o meu café todos os dias e lembrar aqui do Iconic Cash e da Mustache. Muito obrigada! Nosso objetivo, a gente estampa tudo quanto é coisa nossa, né, da Iconic, é pensando saúde juntos. Então, a gente quer agradecer a sua presença, a disponibilidade, né, o Conselho de Farmácia, por vir aqui na nossa comunidade pensar a saúde junto com a gente, que a gente possa realmente levar essa mensagem a mais pessoas, a outros profissionais e também a população. E mais uma vez, parabéns pelo seu dia do farmacêutico. Eu que agradeço. Para mim foi um presente estar com vocês aqui hoje. Quero agradecer em nome dos farmacêuticos, poder levar essa mensagem para a sociedade, participar aqui com vocês. Passou tão rápido, Rafa. Pois é. Nem parece que a gente ficou esse tempo todo aqui. Passa muito rápido, foi delicioso esse bate-papo. Então, quero me colocar o Conselho Regional de Farmácia à disposição de vocês, da sociedade e os nossos farmacêuticos. Onde tem farmacêutico, tem sempre um profissional disposto a cuidar, a zelar da sua saúde. Então, procure sempre um farmacêutico. Muito obrigada. Obrigada eu. E para você que ficou com a gente até aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Também tem as informações aqui do Conselho Regional de Farmácia, o site aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo. Então é isso. Até a próxima.